Queridos, nós celebramos em comunhão com toda a Igreja do Brasil, neste domingo, a solenidade da Epifania do Senhor. Esta solenidade litúrgica, ela é fixa no calendário no dia 6 de janeiro, como é um dia de preceito no Brasil, ontem não foi feriado, a Igreja passa para o domingo seguinte, que é o que nós estamos a celebrar. A Epifania do Senhor é uma solenidade muito bonita na Igreja Oriental. Hoje se celebra o Natal, a troca de presentes, que nós ocidentais fazemos no 25 de dezembro. Epifania significa manifestação. Hoje nós percebemos com todos esses textos bíblicos proclamados que Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, Ele sai da eternidade, Ele sai da sua infinitude para visitar o ser humano, para se manifestar, porque Ele deseja ser conhecido e, sendo conhecido, Deus deseja ser amado pelos seres humanos. Olha a tamanha bondade de Deus. O eterno entra no tempo, no espaço, entra na história humana, se torna uma criança tão frágil para poder revelar quem é este Deus, para poder se revelar quem é Ele mesmo, né? Então, a manifestação de Deus. Os judeus, até então, pensavam que Deus era uma propriedade deles, né? Pensavam que Deus só estava no limiar da casa dos judeus. E com esta solenidade, hoje nós percebemos que Deus, Ele vai muito além daquilo que nós colocamos como muros cercando a sua ação. Deus age onde quer, do jeito que quer e na vida de quem Ele quer. Ele quer ser conhecido e manifesto para com todas as pessoas, indiscriminadamente, indistintamente, sem acepção de pessoas, de raças, de cor, ou de tantas outras modalidades que os seres humanos vão criando, categorizando a si mesmos. Deus é um Deus que quer ser amado por todos. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje o profeta Isaías, olha, para uma profecia 6 séculos antes de Cristo, e que vai se cumprir no Evangelho de hoje, em Jesus Cristo. Então, 6 séculos antes, o profeta Isaías já estava prevendo que Deus haveria de manifestar a sua luz, e era projeto de Deus que essa luz fosse manifesta na cidade de Jerusalém. Olha, levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu no meio de ti a glória do Senhor. A terra está envolta em trevas, as nuvens escuras cobrem os povos, mas em ti, Jerusalém, a luz do Senhor brilha. Esse era o projeto de Deus. O projeto de Deus é que Jerusalém fosse o centro de onde todas as nações acorreriam para professar a unidade da fé. Acontece que Jerusalém desobedeceu a Deus, o povo de Judá desobedeceu a Deus. Como é que haveria os povos, todos os povos pagãos, como que eles iriam acorrer a Jerusalém? Jerusalém deveria ser, é a capital de Judá. Judá deveria ser um reino central, por meio dele todos conheceriam a verdade. Aliás, quando Deus escolhe um povo, não é porque Deus quer somente se manifestar a esse povo, como Deus os fez. Deus escolheu Israel, é porque Deus quer se mostrar para esse povo, e depois desse povo, Deus quer ser conhecido por todos. Eles não entenderam isso muito bem, E o que faz, o que o projeto de Deus informa? Haverá um rei descendente de Davi, que vai proporcionar este conhecimento divino. Só que o que acontece na história? Depois que o povo foi exilado na Babilônia, com o exílio da Babilônia, a
família real, né, a família real do povo de Israel, também foi exilada, né? E quando voltaram para Jerusalém, eles perderam a dinastia davídica, né? Mas o projeto de Deus no Antigo Testamento diz: quem deve reinar sobre o meu povo deve ser o chefe descendente de Davi. E nós olhamos no Evangelho de hoje, que é o cumprimento dessa profecia, né, que quem estava reinando era Herodes Agripa. Se buscar na internet, Herodes tem dois. Este da época do nascimento é o Herodes pai, Agripa. 30 anos depois, na hora da morte de Jesus, é o filho deste. Só que tanto o pai quanto o filho não era de descendência davídica. Então descumpriram a ordem de Deus. Eles assumiram o posto de rei como fantoche do Império Romano, mas não obedeceram à Escritura, que dizia que quem devia reinar em Jerusalém era um descendente legítimo de Davi. As coisas estavam pervertidas desde lá, viu, minha gente? Qual era o descendente legítimo que devia estar no lugar de Herodes reinando? O padre já falou há 2 semanas atrás. José, o descendente de Davi, legítimo. Olha como as coisas estavam pervertidas. José estava vivendo numa pobreza tamanha. Vivia num povoado quase que nem tinha no mapa, excludente. Um povoado insignificante que era Nazaré, na Galileia dos pagãos. As coisas não estavam no seu devido lugar. E aí nós ouvimos na profecia de Isaías que todas as nações viriam a Jerusalém, e Jerusalém seria o ponto final dessa peregrinação das nações, seria a reunião de todas, levariam presentes a Jerusalém, né? Reconheceriam em Jerusalém a glória do Senhor. E nós vemos no Evangelho que isso acontece, né? Deus, por meio de uma estrela, de uma manifestação astronômica, Ele traz estudantes, né, dos astros, astrônomos, de todos os cantos. O Evangelho não fala quantos reis eram, nem o nome e nem que eram reis. Diz que eram magos. Não sabemos se eram 3 ou se eram vários, mas uma coisa é certa: todos, cada um de um canto, seguiram a mesma luz que brilhava nos céus. E esta luz levou esses magos aonde? Até Jerusalém. Lá era para ser a reunião desses pagãos. Esses magos representam as nações pagãs, que não conhecem a Deus ainda. Deus as seduz por meio da sua luz. Deus brilha em cada coração, chamando o ser humano a conhecê-lo. Só que uma coisa interessante acontece no Evangelho, que não está previsto no livro de Isaías, no Antigo Testamento. A estrela não para em Jerusalém. Ali era para ela parar ali, porque ali era a reunião desses povos pagãos. Por que ela não para? Porque está reinando o rei errado. Se o descendente legítimo de Davi estivesse no trono, São José, ali também estaria o seu filho recém-nascido, Jesus Cristo, e a estrela pararia ali. Mas a estrela não parou ali, por quê? Porque Jerusalém não aceitou a luz eterna, a criança que tinha nascido, que era o descendente de Davi. A estrela continuou. Olha, minha gente, Deus tem um projeto tão bonito para cada um de nós. O problema nosso, quando nós atropelamos as coisas, Deus ainda insiste em nós, e Ele refaz o seu projeto, porque Ele não desiste. Mas aí é que acontece o sofrimento na nossa vida. Sempre quando pervertemos o projeto de Deus, né, com as nossas ansiedades, com os nossos ímpetos, né, Deus nos ajuda a reconstruir nossa história. Mas quanto sofrimento nós poderíamos poupar em nossa própria história, se nós fôssemos mais reflexivos,
se nós cumpríssemos mais a vontade de Deus, ouvíssemos mais a Deus. A estrela continuou, só que esses magos chegaram a Jerusalém e a cidade toda ficou confusa, porque já estava um rei lá, Herodes. Como assim? Chegaram pessoas pagãs procurando quem era o rei que devia nascer, porque eles eram movidos por essa mística, né? E Herodes fica perturbado, e toda a cidade também. Por quê? Porque se nasceu o Messias, Herodes perderia o seu trono. Então o Messias, a criança recém-nascida, era um concorrente, uma ameaça, um perigo, né? Por isso ele recebe os magos de maneira escondida, e ele diz aos magos: vão lá, vão pesquisar onde está pontualmente o menino, depois vocês vêm me avisar que eu vou também adorá-lo. Na verdade, depois vocês vêm me avisar que eu vou também para matá-lo, né? Era a intenção de Herodes. Não deu muito certo, né? Nós percebemos que depois Herodes vai mandar matar todas as crianças da sua jurisdição, menor que 2 anos, pensando assim em matar a criança recém-nascida, o Filho de Deus, né? Ora, todo atentado contra o projeto de Deus, ninguém vence a Deus. Pode até causar danos, né? Sofrimentos, rebuliços diversos, mas ninguém consegue aplacar o projeto genuíno de Deus. Ninguém, né? Ninguém. E aí, esses magos, eles vão, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não entendiam da Escritura. Pode ver que Herodes, o Evangelho diz que ele consultou até os mestres, os entendidos da Escritura. Onde é que deve nascer o Messias, quando esse Messias vier? E está na profecia de Miqueias: quando o Messias chegar, ele vai nascer em Belém, em Judá. E aí Herodes diz aos magos: em Judá, me disseram. Não entendia nada de Escritura, porque não era judeu, né? Não era legítimo rei. Aí ele avisa os magos vão até Belém, guiados pela estrela. E quando a estrela chega sobre o lugar onde estava, diz o Evangelho, Maria e o menino, a estrela para, né? Essa estrela era para ter parado, como o padre falou, em Jerusalém, mas ela parou agora sobre a nova Jerusalém, a nova mãe, que é a Virgem Santíssima. Maria é a nova Jerusalém, porque foi a Jerusalém fiel, acolheu o projeto de Deus, disse sim, né? Ela é a nova Jerusalém, por isso ela é a imagem da igreja, que também recebe o Filho de Deus, e entrega o Filho de Deus àqueles que o procuram. Maria recebeu homens pagãos no lugar onde estava. Quando eles chegaram diante dela, diz o Evangelho que ela estava com o menino, né? Parece que ela estava desse jeito assim, com o menino no colo, né? E quando eles se deparam com o menino, eles se ajoelham em adoração. Uma coisa muito bonita para nós levarmos para a nossa vida. Quando eles se ajoelham diante do menino, automaticamente eles também estão se ajoelhando diante de quem? Da mãe. Ela não é o centro do culto. Nós temos que compreender isso na nossa vivência de fé. Ela não é o centro do culto. Ela não é Deus, ela não é adorada por nós. Mas ao reverenciarmos aquilo que ela traz nos braços, que é o Filho de Deus, nós também a honramos como mãe. Nós também a honramos. No dia do juízo, quando todos estivermos diante do Filho de Deus, justo juiz, católicos, protestantes e todos os tipos de religiões, todos seremos submetidos a este mesmo evento. E não há quem adentre no céu sem reverenciar a Mãe Santíssima, que Deus escolheu para o seu Filho. Então, nesse ano de 2024, minha gente, quando a coisa apertar, né, quando vierem os desafios, se prostre diante de Jesus Cristo, por meio do sacramento,
recorra ao Senhor, que é o Senhor dos senhores, para o qual nada é impossível, mas também recorra à Mãe Santíssima. Quem ama a mãe, por consequência, adora o Filho como Senhor e Deus. Essa deve ser a nossa esperança. Nós temos que levar no coração essa certeza de que quando nós procurarmos a Deus, nós encontraremos a Deus, mas também encontraremos uma mãe que está a carregar esse Deus nos braços e também quer carregar a cada um de nós os braços. Nós não estamos sozinhos. Por isso essa festa litúrgica é a festa das luzes, da esperança, da alegria, a certeza de que temos um Deus e temos uma mãe que Ele nos entregou também por mãe a cada um de nós. Esses magos pagãos, olha só minha gente, os primeiros que deveriam adorar o Messias, que é Filho de Deus, deveriam ter sido os judeus. Esperaram desde Abraão, mais de um milênio, esperavam por este evento, e quando este evento se deu, eles não adoraram o Messias. Os primeiros a adorarem o Messias encarnado foram pagãos. É uma vergonha, não é uma vergonha. E às vezes acontece isso conosco também. Às vezes a gente vê pessoas que não vêm na igreja, diante de dificuldades, de desafios, que dão testemunho muito melhor e mais plausível do que nós que estamos aqui. Acontece, Acontece. O Senhor quer ser adorado, por isso que quando nós nos deparamos no sinal da invocação do Espírito Santo, na hora da consagração, toda a igreja se ajoelha, como submissão, como entrega, como pertença a Deus. Ao ajoelharmos diante do Deus que agora se manifesta não mais em carne, em corpo humano visível, mas se manifesta de maneira sacramental, nós também fazemos como os pagãos. Nós ajoelhamos diante dele como se fosse uma entrega. Senhor, eu não sou nada diante do Senhor, diante da minha própria vida, não sou nada, mas eu estou aqui, que o Senhor me receba também nesta nova manjedoura que é o altar. É isso que nós fazemos, e tem muita gente com muita dificuldade de se encurvar diante de Deus. Ora, quem não se encurva numa simples adoração cultica diante de Deus, Deus vai fazê-lo se encurvar de alguma maneira, de outro modo, na vida. Não há quem vai conseguir se esquivar de adorar a Deus de um jeito ou de outro. Não há, Então, minha gente, é uma celebração muito bonita. Eles levaram em suas mãos presentes. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas na primeira leitura estava previsto o quê? 6 séculos antes, será uma inundação de camelos, de dromedários, de Madiã, de Efa, a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso. Estava só escrito essas 2 coisinhas na primeira leitura. Só que os magos trouxeram algo a mais. O que eles trouxeram a mais no Evangelho, 6 séculos depois? A mirra. O ouro, nós sabemos que representa a realeza. Deus é rei, Ele quer ser o centro da nossa história. Deus não quer dividir o centro da história com ninguém, Ele é rei, O incenso representa a divindade. Esse menino que nasceu, ele é rei, mas ele não é qualquer Messias, ele é o Messias que é Deus. O incenso representa o sagrado, a divindade. Mas veio um presente que não estava previsto, a mirra. A mirra, ela é uma erva amarga, eu nunca provei, nem quero. Ora, é uma erva amarga, e eles preparavam com esta erva um unguento, um óleo com o qual eles ungiam os corpos. Então, a mirra representa o sofrimento e a morte. Não estava previsto na profecia isso.
não estava previsto na profecia, mas foi necessário a mirra do sofrimento e da morte, porque Jerusalém foi infiel. Com esses presentes, também o Evangelho vem dizer a nós o que nós devemos levar em cada Eucaristia que nós celebrarmos. A realeza, os momentos de conquistas, de vitórias, né? Os nossos incensos, os momentos da nossa santificação, os nossos esforços espirituais, mas também a mirra da nossa história. Eu acho que todo mundo tem. Se não tiver, ali no canteirinho do lado da igreja, vai ter uma para você. Ora, entregar também as lutas do nosso dia a dia. É isso que nós trazemos em toda a missa. As alegrias, né? Os esforços espirituais e também os sofrimentos. Nós unimos nossos presentes com os dos magos e ofertamos junto do próprio Cristo ao Pai. Que nós façamos essa experiência sempre com toda a plenitude. E hoje nos alegremos, minha gente. Então, uma última coisa que o Evangelho nos ensina: avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Herodes representa o perigo, a ameaça do projeto de Deus, representa o sofrimento, a morte, a destruição. Nós precisamos nos ater muito a essa palavra. Os magos retornaram para a sua terra por outro caminho. É isso que nós precisamos aprender a fazer em cada celebração, né? Se nós sairmos do jeito que nós entramos na igreja, de nada valeu o que aqui realizamos. A palavra de Deus precisa ir nos transformando dia a dia. Hoje, né, nós estamos no dia 7 de janeiro, né? Na passagem de ano, acho que todo mundo constrói novos projetos, né? Ai, padre, vou emagrecer 20 quilos, ai, não sei o que lá, né? O que mudou do dia 31 de dezembro para o dia 1º? Mudou que você engordou mais, você comeu igual um boi. Isso com certeza mudou. Mas podem perceber, os desafios da vida são os mesmos, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. O que é preciso mudar? Não são as coisas externas, mas é a vida interior, o nosso jeito de enfrentar o externo. É isso que precisa mudar. Esse voltar por outro caminho é nós começarmos um ano e não fazermos tudo errado como nós fizemos no ano passado, né? Você está vendo que uma coisa não dá certo, mude o jeito de fazer. Você está vendo que tem algumas coisas no seu temperamento, no seu jeito de ser, que não está dando certo, mude, volte por outro caminho. Faça dessa oportunidade que Deus está nos dando uma oportunidade promissora. Mude o caminho. Você está vendo que você não emagreceu? Muda a estratégia. Não vai acontecer se você não mudar. Você está vendo que não deu certo tal coisa? Mude o jeito de encarar e realizá-la. É uma nova oportunidade. Então, epifania, manifestação. Deus se manifesta a cada um de nós, as nossas vidas, e Ele quer fazer uma obra de transformação. Eu tenho plena certeza que esses pagãos chegaram diante daquele presépio, pagãos, e saíram de lá cristãos, transformados. Que hoje essa Eucaristia e o que nós realizaremos nesse presépio do altar possa transformar o nosso coração, o que nós estamos vivendo na nossa vida pessoal. Força e coragem, assim seja. Amém. Num instante de silêncio, coloquemos no nosso coração essa palavra. Deus quer todos diante de si. Deus quer fazer uma obra de manifestação, de transformação em nós. O que precisa ser mudado? Quais caminhos precisam ser revisados?